paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para os que estão em casa também. Satisfação. Às vezes eu fico orando e perguntando a Deus se essa boca seca e essa tremedeira antes de pregar não vai passar. Parece que nunca passa, né? Segunda Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Hoje eu estava orando e entrei numa crise se eu falaria sobre a angústia de João Batista e a justificação de Cristo. Aquele texto, quando João Batista pergunta se era Jesus mesmo, ele tinha que esperar outro, né? Ou se eu falaria sobre os falsos mestres e seus seguidores. Vamos falar sobre os falsos mestres e os seguidores. Amém, irmãos? Se o irmão da imagem aqui puder colocar aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3, aqui no telão. A igreja achou e diz amém. Amém. Como é costume nós falarmos, né? Você que é assembleano, que dá um glória, do aleluia, comenta no chat também. Dá um tapinha no dedão lá, né? Se manifeste aí também como pentecostal em casa. Amém, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo de 1 a 7. As coisas ultimamente ficou mais difícil na Assembleia, né, pastor Renato? Porque antes você pregava de costas para o pastor, você pega de frente para o pastor, você já fica mais, né? Mas vamos orar para que Deus nos dê a direção. 2 Timóteo, eu vou ler aqui no telão, tá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. A Bíblia está dizendo aparência, não é piedade, mas negando a eficácia dela, a eficácia da piedade. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Algumas versões, talvez você tenha uma versão mais atualizada, falando aqueles que se esgueiram, ou talvez você tenha uma versão mais antiga, aqueles que adentram, né, nas casas e levam cativas mulheres nécias. Talvez em algumas versões mais recentes vai estar escrito mulheres tolas. Em algumas versões mais antigas, antes da de 2009, vai estar mulherinhas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Verso 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Coloca a sua Bíblia no banco, deixa eu fazer mais uma oração por nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos, ó Deus, pela sua santa palavra e pela instrução. Senhor, tome a sua igreja em tuas mãos,
tome a minha vida, ó Deus, e que eu possa, ó Deus, expressar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração de forma clara e concisa, ó Pai. Deus abençoe aqueles que estão em casa também, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se puder deixar, tem como deixar o texto inteiro aqui atrás? A gente ir falando e as pessoas irem avaliando, analisando. Nós sabemos que nós estamos vivendo um período de informação fácil, né? A vinculação da internet, ou a popularização da internet, faz com que nós tenhamos acesso mais fácil à informação. Mas, em contrapartida, os pastores locais, eles estão encontrando uma dificuldade maior para conduzir as suas ovelhas, por causa das muitas vozes, como diz o capítulo 13 de Coríntios, que pairam no ar. E aqueles ouvidos que estão buscando para si doutores, ou estão buscando mestres para si, eles estão atentos a pegar aquilo que vai acalmar talvez a sua pirraça, né, a sua vontade. Então nós temos visitado algumas igrejas e pregado em algumas igrejas, temos visto isso acontecer. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma carta em um tom amigável. Paulo não segue um cronograma sistemático como ele costuma seguir em suas outras cartas. É mais um papo entre amigos, porque nesta ocasião, Paulo estava preso em Roma, já era a sua segunda prisão. E temia Paulo não dar tempo de Timóteo chegar até ele, para que eles pudessem conversar frente a frente. Então ele começa a recomendar para Timóteo acerca dos desafios que ele enfrentou no ministério. Porque todo homem fiel, ele vai sim enfrentar desafios no seu ministério cristão. E aí Paulo, tomado dessa preocupação, ele começa a escrever a punho para Timóteo. Ele começa a tentar dar uma direção para que quando Timóteo enfrentasse aqueles problemas, ele saberia que ele não era o único. Nós temos esse hábito, né? Nós passamos por uma crise no casamento, parece que nós somos os únicos. Ah, meu Deus, eu e minha mulher não estamos conseguindo se entender, deve ser só a gente. E aí quando você compartilha com o líder, ou com alguma pessoa de sua confiança, você percebe, eu também passei por isso. Então Paulo está tentando falar para Timóteo que as coisas que virão acontecer com ele não é um bicho de 7 cabeças. Olha, Timóteo, eu também passei. Nós vamos enfrentar este tipo de dificuldade. Paulo chega a dizer em um determinado ponto que ele diz que é necessário até que alguns tipos de heresias se manifestem para que os sinceros também se posicionem. Então, há necessidade da igreja emergente de se posicionar diante do cenário. Amém até aqui? Vamos lá. E aí, Paulo começa a sua carta no capítulo 1, do verso 3 até o 12, ele fala que para que a pessoa possa vencer na condução do seu caminho, ele tem que viver uma vida santa. E aí ele continua falando que depois de você ter uma vida santa, do verso 13 até o 14, ele fala que nós temos necessidade de ter uma sólida doutrina. Uma doutrina sólida. Depois ele diz que esta doutrina sólida de uma vida santa vai ter que ser propagada por homens de vida ilibada, por homens fiéis. Isso está escrito no capítulo 2 e no verso 17. E aí Paulo, ele dá um tempo na recomendação e ele começa a lembrar a Timóteo acerca da sua chamada, acerca do que Deus fez com ele. Ele relembra toda a dificuldade que Paulo enfrentou para começar a caminhar na fé. Isso está no capítulo 2, do verso 8 ao 13. E aí, ele fala acerca da dificuldade da devoção futura. O que seria isso? Seria a dificuldade que nós enfrentaríamos no futuro para viver uma vida devota em Cristo, para nós caminharmos em uma vida de piedade. Paulo fala
que nós iríamos enfrentar uma certa dificuldade no futuro. Por quê? Porque o pecado estaria cada dia mais enraizado na sociedade. A gente às vezes acha que toda esta cultura que nós estamos adquirindo, né, toda essa hegemonia filosófica que se prega acerca de tratar bem isso, tratar bem aquilo, cuidar bem daquilo, parece que o homem avança em um estado moral cada dia melhor. Só que a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, Paulo inicia o verso 1, como nós lemos aqui, né, em 2 Timóteo capítulo 3 e verso 1. O homem não está caminhando moralmente para uma vida melhor. E quando eu digo homem, eu estou dizendo para o homem sem Deus. Mas nós não podemos ignorar que a igreja sofreria uma certa influência de fora, que nós não iríamos sofrer. Por quê? Porque Paulo aqui está pintando o perfil dos homens que trabalham conosco, está pintando o perfil de homens que estudam conosco. Paulo está pintando o perfil de homens que estão passando no centro da cidade quando você está indo pagar alguma conta. Porque nós podemos ler no verso 1 que Paulo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Nós sabemos que nós estamos na iminência da vinda de Cristo. Nós sabemos que todo o conforto que permeia a nossa vida de hoje, a nossa forma de viver moderna, a nossa correria no trabalho, como diria o filósofo Zygmunt Bauman, né? Parece que nós vivemos sob uma fina camada de gelo, porque se a gente parar, o gelo trinca e a gente cai. Então a gente está sempre correndo para conquistar, para adquirir, para ter, para obter, para estar, para ter. Porém, Paulo diz que nos últimos dias, esse será o perfil dos falsos mestres. Esse será o perfil dos falsos homens de Deus. E muitas vezes nós não estamos atentos a ouvir a palavra de Deus para que a gente possa saber qual é o perfil destes homens que tem aparência de piedade, mas não tem piedade. E aí, interessante é o verso 5, se você puder colocar. A gente falou aqui agora o perfil do falso mestre. Eu gostaria que você me desse 15 minutinhos da sua super atenção. Que tem hora que a gente para tomar uma água, né? Mas eu precisava de 15 minutos da sua super atenção agora. Se você tivesse um foco agora, para mim tentar te entregar aquilo que está no meu coração agora, aquilo que está na palavra de Deus. Amém ou não amém? Vamos lá. Só que Paulo, depois de dizer que nos últimos dias os homens seriam desse jeito, ou seja, Paulo pinta o perfil dos antepassados dos falsos mestres, dos dinossauros dos falsos mestres, né? Para a gente quebrar o gelo. Só que Paulo, quando chega no verso de número 5, Paulo diz o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando a fé e a eficácia dela, destes, afasta-te. Paulo fala que esses falsos mestres do futuro, eles já começaram a atuar naquela época, naquele período. Porque Paulo olha para Timóteo e fala: destes quem? Destes que ele narrou, do verso 2 até o final do verso, até o próprio verso 5. Eles já estavam permeando a igreja naquela época. Eles já estavam enganando as pessoas naquela época. Eles já estavam conquistando as pessoas naquela época. E aí a gente vai analisar, e a gente vai dizer 4 características dos seguidores dos falsos mestres. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e avaliasse, e não olhasse para fora. Porque nós somos seres humanos e nós somos os únicos que temos a capacidade de nos interiorizar. Nós temos a capacidade de olhar para nós mesmos.
Sabe quando Deus chama Abraão no capítulo 12? Quando ele diz assim, saia da tua casa, a palavra no original ali é lech lehá, ou lech lehá. Quem sabe hebraico aí, se eu estiver pronunciando errado, depois você me corrige. Vou te dar essa autoridade. Lech lehá quer dizer saia para si mesmo. É como se você tem a capacidade de sair de você e olhar para você. Sabe? Quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, na aula de educação cristã, a professora deu um exemplo muito bom, né, do que é estar inserido na pós-modernidade, que eu prefiro chamar de modernidade líquida. Era como um peixe que você chega e fala, peixe, o que é água? Ele falou, não sei. Eu estou tão inserido nisso que eu não sei. Mas se você tirar o peixe e apontar para ele, aquilo é água. Então nós somos seres humanos e nós temos a capacidade de sair para nós mesmos. E olha para si. Porque a maioria do tempo nós estamos atirando para fora. É sempre culpa do outro. É sempre por causa do outro. Mas às vezes a gente não consegue perceber. Sabe aquele costume quando o pastor está pregando uma palavra de casais? De culto de casais, eu prego muito em culto de casais, né? É muito comum quando você fala um negócio do homem, a mulher, cotovelo. O cara já vai já com coletezinho, que aí bate, não dói, né? E quando a mulher, não falei, o pastor está falando, eu falo com você direto. Porque a gente olha sempre para fora, né? Mas hoje eu queria que você analisasse. E se você tem uma dessas características que nós vamos narrar aqui, procure desvencilhar-se dela. Como diz Abacuque, ao decorrer dos anos. Porque o Senhor vai avivando a sua obra no seu coração no decorrer dos anos. Amém? Então vamos lá? Primeira característica. Aleluia. Deixa eu virar aqui minha folhinha. Paulo diz assim, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias. O que seriam mulheres nécias? A tradução da palavra nécia quer dizer estúpido, sem entendimento, sem conhecimento, né? Com a falta do conhecimento. E aí, esta conotação que Paulo está tentando dizer dessas mulheres nécias e fracas, na tradução da palavra no original, tem uma conotação de uma fraqueza moral. Não vamos usar o termo somente mulheres, mas vamos usar o termo aqui pessoas. São pessoas moralmente fracas. Pessoas que cultivam em seu coração pensamentos sujos. Pensamentos de insubmissão. Pensamentos de rebeldia, de rebelião. Pensamentos de malignidade. E Paulo diz que esses camaradas, que eles entram como vermes se esgueirando na casa, eles têm muita facilidade de apanhar essas pessoas que são nécias. Essas pessoas que cultivam em seus corações pensamentos malignos. E aí ele continua dizendo que a segunda característica seria que são carregadas de pecados. Escute o que Paulo está querendo dizer. O que seria uma pessoa carregada de pecado? Essa pessoa que está estupidificada pelo pecado. O pecado entenebreceu a sua mente. Ela não consegue discernir as coisas espiritualmente. Paulo está falando que as pessoas que cultivam pecados e que não abandonam os seus pecados, elas ficam estupidificadas por ele. A mente não consegue discernir as coisas espirituais. A mente não consegue discernir o que é de Deus e o que não é. São pessoas cheias de lascívia. Sabe, Paulo está falando que essas pessoas, elas carregam um fardo que não é o fardo de Jesus, porque elas estão carregadas, elas andam com uma vida pesada, sabe? É um caminhar difícil. Por quê? Porque elas são carregadas de pecados. Elas foram estupidificadas por ele e elas carregam eles.
Elas não confessam os seus pecados. Elas não abandonam os seus pecados. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ser insubmisso. Não tem nada a ver eu ser lascivo. Não tem nada a ver eu mentir de vez em quando. Não tem nada a ver eu contar vantagem quando não houve vantagem alguma. Não tem nada a ver eu fazer um negócio querendo ávido lucro, enganando o meu irmão. São pessoas carregadas de pecado. Paulo fala que estas pessoas, elas são facilmente tomadas pelos falsos mestres. E o que Paulo diz é que depois de ele adentrarem as casas dessas pessoas, eles as levam cativas. Sabe? Sabe o que é levar as pessoas cativas? Levar cativo seria obter o controle. Essas pessoas entram dentro das nossas casas, entram dentro dos lares daquelas pessoas que estão carregadas de pecados, pessoas estupidificadas pelo pecado, e eles tomam posse da consciência daquela pessoa. Elas controlam a consciência daquela pessoa. Elas obtêm um controle. Elas facilmente fazem com que aquelas pessoas façam o que elas querem. Deixa eu contar um testemunho aqui rapidamente. O culto atrasou um pouco. Na programação eu tinha até 7h10, né? Acho que eu consigo terminar em 10 minutos, tá, pastor? Estou correndo, irmãos. Estou correndo. Quantos estão alegres, diga amém. 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 Vamos lá. E aí, depois deles entrarem nas casas, eles tomam o controle da mente daquelas pessoas. A juventude costuma muito dizer que, pelo menos na minha época, né? Eu vou entrar na mente daquele cara ali e nós vamos induzir ele a fazer alguma coisa. Essas pessoas, eles fazem isso, eles tomam a consciência. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nós temos uma igreja local. E eu sou um militante da igreja local. Eu acho muito interessante a nossa inserção no mundo digital. Mas tem muitas pessoas ouvindo um pastor acolá para questionar o pastor daqui, como se o pastor de lá fosse santo e o pastor daqui não. Por quê? Porque eu consigo ver o pastor andando, eu consigo ver o pastor tropeçando. Eu consigo, na minha ótica, irmão, sempre quando você julga o outro, a base que você tem para julgar é você mesmo. Então, na maioria das vezes a gente erra, tá? Então, às vezes a gente olha para o andar do cara e fala, esse cara, não é crente não é andar de crente não. Vou ver o pastor da internet, fulano de tal. E aí aquele pastor se introduz na sua casa. E aí você deixa de cooperar na igreja, você deixa de contribuir na igreja, você deixa de fazer inúmeras coisas por causa do pastor, que você nem vê ele dormir. Aqui, pelo menos na igreja local, se o pastor pelo menos tirar o sapato, você sabe, tem chulé. Mas você sabe do pastor que você tem que estar perto. Mas nós hoje, mais do que nunca, estamos deixando as pessoas entrarem nas casas. Irmão, é muito fácil você gostar de um pastor que você não teve que, por exemplo, quando você precisa do acolhimento pastoral, quando você precisa de confessar alguma coisa, que você precisa de auxílio, é o pastor local que vai te ajudar, irmãos. Se você fizer um comentário lá no YouTube daquele pastor que está tomando a sua consciência, ele não vai te ajudar. Quem vai te acompanhar é o pastor local. Não deixe os falsos mestres. Irmão, aqui eu não estou acusando quem está na internet de ser falso. Não é uma acusação direta. Tá? Mas eu estou te dizendo que é melhor você estar próximo à sua congregação local, onde as pessoas podem estender a mão. Quando a água você começar a afundar, que está andando sobre a água, quem está próximo estende a mão. Cativaram a consciência, tomaram a força. Por quê? Porque nós ficamos estupidificados. Essas pessoas aqui estão estupidificadas pelo pecado, carregadas, andam com um fardo que não é o de Jesus. Aquela pessoa, sabe, que não abandona o pecado. Eu sou mesmo. Aí tira foto na rede social de cima para baixo, aquele decote. Não, isso não tem nada a ver. São pessoas com grande facilidade
de serem roubadas pelos falsos mestres, de serem tomadas pelos falsos. 2 exemplos até agora, correto? Versículo de número 6. E aí a Bíblia diz que são levadas de várias concupiscências. Aqui nessa versão, que é a versão King James, diz assim, que são levadas por várias vontades. O que seria ser levada por várias paixões? Alguém na versão de vocês está algum? Várias paixões? Aqui, ó. O que quer dizer ser levado por várias paixões? Seria uma inconstância emocional. Paulo podia ter acabado com a concupiscência aqui, ou com as paixões. No texto original tem uma conotação sexual. Porém, quando ele fala vários, ele deixa você falar de outros pecados. O que Paulo está querendo dizer? Que estas pessoas que seguem ou que são tomadas pelos falsos mestres, elas têm uma inconstância emocional. Elas são levadas pelos seus desejos e pelas suas vontades. O seu desejo e a sua vontade é soberana. Ela é pirracenta, sabe? Mas tem que ser por aqui. Não, mas eu quero ir por aqui. É a minha vontade. Se não for do meu jeito, eu não vou, pastor. Se não é da minha vontade, eu não vou. Se não é para ser como tem que ser, da forma que eu penso, não dá. Para mim não dá. São pessoas emocionalmente inconstantes. É a vontade delas que tem que se cumprir. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas assim. É muito comum. Se não for do meu jeito, não dá. São pessoas levadas por várias paixões. A vontade da pessoa vale mais do que a vontade do outro. Eu não sou submisso, eu não me submeto. É a minha vontade que vale. É a terceira característica. É bom ceder às vezes, sabia? No casamento é muito comum um pirraçar e dizer: você vai dormir fora da cama hoje porque não fez a minha vontade. Eu não vou no culto porque não é da minha vontade. Eu não vou. Porque não entrou do jeito que eu queria entrar na festa da mocidade ou na festa do ciclo de oração. Eu não vou entrar, eu vou ficar lá fora. Porque não foi da minha vontade. Toma cuidado, tá? Você pode ser tomado, a sua consciência, por falsos mestres. Quando eu congregava em São Mateus, eu congregava na igreja do pastor Antônio Gomes. Finado pastor Antônio Gomes. E eu gostava muito de uma igreja próxima à minha casa, que era uma igreja muito avivada. E sempre vinha uma pessoa de fora pregar lá. E aquela pessoa, eu via, era uma bênção usada por Deus na revelação, no poder. Em um determinado dia eu tive como conviver alguns dias com aquela pessoa. E aquela pessoa entregava profecias belíssimas na igreja. Só que ele tomava cativa a consciência daquelas pessoas. E em sua maioria mulheres, eu não estou dizendo que são só as mulheres, aqui nós estamos falando de pessoas. Mas eles iam para a casa daquelas mulheres e eles ficavam solicitando presentes por causa das revelações que receberam. Eles cativavam a consciência. Eu queria tanto um perfume. Eu queria tanto um terno novo. Seria tão interessante para mim ir num restaurante. Porque eles estavam usando da palavra para tomar e roubar a consciência daquelas pessoas inconstantes. Assim como Geazi quis o prêmio e não a bênção. E o quarto, para a gente finalizar, que eu acho que eu já passei da hora, daqui a pouco para estudar aquela puxadinha de leve, né, irmãos? A quarta característica, passa aí, meu irmão, para o versículo 7. Vocês estão acompanhando, né? Amém? É culto de domingo, né? Parece culto de ensino, mas é culto de domingo, tá, gente?
Culto de domingo, pastor. Vamos lá. E aí a Bíblia diz no verso 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento. O que essas pessoas estão fazendo? Essas pessoas estão estudando na Catel? Estão fazendo ETAD? Estão frequentando a escola dominical e não estão aprendendo, pastor? Não é isso que Paulo está falando. Estas pessoas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade, é porque elas estão sempre, inconstantemente atrás dos movimentos. A fogueira santa vai acontecer. Vamos todos para a fogueira santa, pastor. E vamos colocar as nossas ofertas. E não aprendem. Agora, para o crente se libertar, ele tem que fazer cura interior. Vamos fazer cura interior. Agora o negócio é fazer quebra de maldição. Então vamos fazer quebra de maldição. Eles estão sempre, mas nunca chegam. Estão sempre correndo atrás dos movimentos. Tem um profeta bom pregando lá no Interlagos, veio lá da Bahia. Vamos lá ouvir uma profecia daquele servo de Deus. E eles chegam lá e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não são constantes, não estão alicerçados, estão estupidificados pelo pecado. Nunca chegam ao conhecimento da verdade. Acham a vida piedosa monótona. Precisam de novidades, precisam de coisas novas, irmãos. Se algum de vocês se encaixou em alguma dessas características, tome bastante cuidado para que você não seja enganado por esses falsos mestres. Pois eles estão por aí tentando cativar a sua consciência, porque eles sabem que essas pessoas cheias de vontade, então eles são especialistas, então eles pregam a vontade daquelas pessoas, eles mimam aquelas pessoas, e elas são estupidificadas, e as consciências delas são tomadas pelo pecado. Vamos nos colocar de pé. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Que tristeza. Tem uma novidade ali. Vamos lá. Mas tem culto na sua igreja hoje? Não. Lá vai ser a mesma coisa. Eu quero uma coisa nova. Queridos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O sangue de Jesus te purificou de todo pecado. A novidade é andar rejeitando o pecado e a cada dia mais acertando o alvo que é Cristo. Deus chamou você para a liberdade e não para ser tomado como uma consciência cativa. Jesus deu-lhe liberdade. Deixe-me orar por você. Deixe-me orar por você que está em casa. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ó Deus eterno, bendito, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra ministrada, ó Deus, e por tudo aquilo que foi dito, ó Pai. Deus, eu quero apresentar a sua igreja santa, remida, lavada pelo teu sangue precioso, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, ó Pai, venha blindar as nossas mentes com o capacete da salvação, ó Deus, venha nos revestir com esta couraça que é a sua justiça, ó Deus, nos conduzir com as sandálias do evangelho, da preparação. Coloque, ó Deus, em nossos braços, para que nós possamos pelejar com as armas de esquerda e direita, com o escudo da fé e a espada do Espírito, ó Deus. Pai querido, tome a sua igreja da última hora. Livra-nos, ó Deus, de todo engano. Livra-nos, ó Deus, de todos os males. Livra-nos, ó Deus, pois nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Nos ensine a confessar os nossos pecados e abandoná-los. Nos ensine, ó Deus, a sermos contentes com a sua vontade, ó Pai, a sermos direcionados pelo teu amor e misericórdia.
Pai, toma a tua igreja, toma a igreja local, toma a igreja em Linhares, ó Pai. Toma os obreiros, ó Deus, os homens sinceros, que têm sofrido, que têm trabalhado pela sua obra, ó Pai, com um coração voluntário. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, entregando os teus céus em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Em pé ainda, irmãos. Quantos recebem essa palavra nesta noite? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Nós cremos que, independente das circunstâncias, nós continuaremos confiando no Senhor. E Ele nos socorrerá. Você crê nisso? Você crê nisso? Levante suas mãos para os céus. Fale para o Senhor. Converse com o Senhor. E diga para Ele, para que Ele te transforme a cada dia, para que você venha vivenciar os teus milagres. Se tudo está difícil, louve a Deus. Mesmo se você está enfermo, se está desesperado, louve a Deus. mesmo se você está com problemas, se o mar está na frente, louve a Deus. louve ao Senhor. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor Antes de atravessar, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. aleluia. Tudo que acontece é pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança. Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova está no fim. Vem cantar, louvar seu amanhã. Venha sobre as águas. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer. Venha pela fé agradecer Tudo que o Senhor